Tudo bem, pessoal? Bom dia. Pessoal, hoje nós estamos mais um devocional com o Senhor e hoje o Senhor me incomodou bastante e nós conversamos hoje de manhã, que eu converso com Deus toda manhã, e Ele me trouxe uma passagem que está em Eclesiastes 3, que fala assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todos os propósitos debaixo do sol. Você tem que entender um negócio: tudo na sua vida existe um tempo determinado, início, meio e fim. Então toda fase da sua vida, eu estou numa prova, estou numa situação difícil, início, meio e fim. Por quê? Porque nada dura para sempre, nem a vida dura para sempre. E algo que o Senhor me chamou muita atenção hoje foi que eu levantei e eu fui orar e eu comecei a falar: Senhor, abençoa, alcança, prospera. E o Senhor falou algo para mim, disse assim, ó: hoje é tempo de ouvir. Todo dia você levanta e só você que fala. Hoje é tempo de você ouvir. Fica quietinho que eu quero falar com você. E foi muito lindo, porque eu fiquei quietinho e o Senhor começou a falar no meu coração, começou a ministrar no meu coração. Então, existe tempo da gente falar, da gente orar, da gente buscar. Mas existe tempo da gente ficar quieto para ouvir a voz de Deus. Porque quando duas pessoas falam, uma não ouve a outra. Então, uma fica quieta e a outra fala. Depois, a outra fica quieta e a outra fala. Isso é em todas as áreas da nossa vida. No nosso casamento, é a mesma coisa. Com a nossa sociedade, com a nossa empresa, no teu serviço, na onde você for. Existe dia que você vai falar, mas existe dia que você tem que ouvir. Estou um pouco gripado, desculpa. Mas você precisa pôr isso no teu coração. Sabe por que muitos casamentos não dão certo? Porque só você que fala. É só você que fala. É só eu que falo no meu casamento. Isso está errado, isso eu não quero, é aquilo, é assim, é assim. Você já parou para ouvir a outra pessoa? Será que a outra pessoa não tem nada para falar para você? Você acha que você é perfeito? Existe tempo de você parar e ouvir o que a outra pessoa tem para falar. Porque às vezes você liga no modo correto, que você é sempre correto, e vai tocando a vida. E às vezes a pessoa, o teu parceiro, a tua parceira, a minha parceira, quer falar alguma coisa que ela não está gostando em mim, mas não consegue. Porque eu sempre estou certo, eu sempre sou bom, eu sempre faço, eu sempre aconteço. Então para pensar. Será que as coisas não estão dando certo? Será que os relacionamentos quando eu falo relacionamento é em todas as áreas, será que eles não estão dando certo porque às vezes você não para ouvir as pessoas? Às vezes a pessoa tem um recado de Deus para te dar. Quando eu paro para sentar com o meu sócio Pedro e a gente começa a conversar, tem coisa que ele fala que eu falo: é verdade, o Senhor falou comigo. E é verdade. Então comece a pensar nisso. Comece a pensar que às vezes você tem que ouvir as pessoas. Ouve seu filho, ouve a sua filha. Às vezes você é tão rígido com você mesmo que você quer transformar essa rigidez. Estava agora de manhã conversando aqui com o Pedro e eu conheço um monte de gente que os filhos são travados. Essa geração é a geração mais travada que tem. É onde os filhos e os jovens têm mais medo. Está sendo nessa geração. Medo de confronto, medo de responder alguém, medo de fazer algo sozinho. Sabe por quê? Porque da mesma forma que os nossos pais foram tratados com rigidez, nós queremos tratar nossos filhos. Então nosso pai foi tratado com rigidez pelos nossos avós. Aí o meu pai veio e tratou eu com rigidez. Só que eu não era para ser tratado com rigidez. Você está entendendo? Filho, existe o sentimental e o racional. Se você tratar o racional com o sentimental, dá problema. E se você pegar um filho que é sentimental e tratar ele com o racional, ele vai ter problema. Então você precisa identificar. Mas para isso você precisa parar, você precisa ouvir. Ouve teus filhos, vê o que ele quer expor. Às vezes ele quer falar algo que ele não gosta em você, mas você não dá nem moral para ele. Lembra disso. Há tempo de ouvir e tempo de falar. Muitas coisas não aconteceram na sua vida porque você não foi humilde em parar para ouvir. Ouvir, ficar quieto, aceitar e concordar não vai te diminuir.
só vai te fazer crescer. Para ouvir. Eu ouvi tanto ao longo da minha vida que eu era ignorante. Nossa, como você é ignorante, você não ouve, só você tá certo, só você que faz. E hoje eu aprendi isso, tá? De um tempo para cá, quando eu identifiquei isso, que eu comecei a mudar, minha vida começou a se transformar. Eu comecei a subir, mudar de nível, eu consegui mudar de fase com o Senhor, eu consegui ficar uma pessoa mais amada, eu consegui ficar uma pessoa mais tranquila, ter mais paz, porque às vezes você entra numa confusão e sabe o que você quer? Razão. E quem quer razão faz de tudo, mata, morre, vai pra cima, agride, vira um animal. Mas eu vou falar um negócio pra você, quem quer paz, quem quer estar em paz, você pode ter que ficar com a razão. Existem duas coisas que não andam junto, paz e razão. Ou você tem paz, ou você tem razão. Então, quando eu chego diante de uma pessoa muito ignorante, que só ela tá certa, que só ela faz, que só ela, eu fico quieto. E eu deixo ela com a razão. Porque ela perde muita energia tentando ter razão. E quando você tem paz, você acumula energia para gastar naquilo que faz sentido. Para conversar com o teu esposo. Para conversar com a tua esposa. Pergunta para ela o que tá te desagradando nela. Pergunta, eu falo assim, amor, o que eu desagrado em você? Eu faço isso direto com a minha esposa. Fala pra mim que tem alguma coisa que você quer que eu mude, que eu faça. Esses dias nós estávamos tendo alguns problemas e ela disse, eu preciso que você me ajude em casa, eu tô sobrecarregada com a Júlia. Eu falei, olha, eu não posso te ajudar em casa porque o meu serviço está exigindo muito de mim. Vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma pessoa para vir 1 ou 2 vezes na semana para poder te ajudar. Tá resolvido o problema. Então para ouvir tua esposa. Às vezes a sua vida está toda conturbada, só você tentando ter razão. Que Deus te abençoe esse sábado. Fica com Deus.